Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor esta noite. É um momento de muita alegria, nós podemos estar na presença do Senhor. Esse é o melhor lugar que nós podíamos estar neste momento, é na presença do Senhor. Eu creio que você está aqui, porque o Senhor tocou no teu coração para que você estivesse aqui neste lugar. Que Deus tem algo para você aqui nesta noite. Hoje tem um derramar do Espírito Santo sobre este lugar. Eu creio no poder de Deus agindo nesta noite aqui neste lugar. Onde vidas serão impactadas pelo poder do Espírito Santo. Vidas serão transformadas pelo poder do Espírito Santo. Serão curadas, libertas e salvas pelo poder do Espírito Santo. E Ele está aqui nesta noite. E eu creio na operação dele aqui. Aleluia. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus, que está lá em Atos, capítulo 2. Aleluia. Santo é o Senhor. No versículo 17, 18, 19, 20 e 21. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós estamos nessa semana entramos no propósito do Pentecostes sobre a vinda do Espírito Santo, sobre a igreja que foi vivido naquela época quando Jesus estava, ele foi tirado dessa terra, mas ele pediu para que os apóstolos ficassem em Jerusalém para receber o Pentecostes do Espírito Santo. Isso não mudou hoje. Ele está aqui também nesse mover desse Espírito Santo. Basta a gente abrir o coração para que Ele entre e Ele move. Ele habita dentro de nós. Que Ele vem agir com poder, intensidade de amor e o mover da presença dEle sobre nossas vidas aqui nesta noite. Em nome de Jesus. E vamos dar continuidade ao versículo que foi aberto lá em Joel 2, que também está aqui também em Atos, capítulo 2, versículo de 17, que fala assim: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão e sonhos. Aleluia. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Aleluia. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumo. E o sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor Jesus, e te agradecemos o teu santo nome, Pai querido. Pai querido, que está, Senhor, a tua palavra, Pai, falado, Senhor, nesta noite, ó Pai, com a tua igreja, ó Pai. Ó Senhor Jesus, aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem, Senhor Jesus, para prover neste lugar, Senhor, a presença do teu Espírito Santo, ó Pai, que será derramada sobre toda a carne, sobre todo o povo, Pai querido, nessa terra, Pai querido. Assim nós cremos nesta noite, Pai querido, e nós queremos, Senhor, sentir a tua presença do teu Espírito Santo nesta noite, Pai querido. Venha falar conosco neste lugar, Pai, de uma maneira, Pai, transbordante, de uma maneira, Senhor, ó Pai, sobrenatural em nossas vidas.
vidas, ó Pai querido. Pai, que usa, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Usa, Senhor, a vida, Senhor, da pastora, Senhor, que está lá ministrando a Tua palavra, ó Pai querido, com poder, com unção, ó Pai, com a Tua glória, ó Pai, que se venha se manifestar, Pai querido, nesta noite sobre a vida dela, Pai. Que traga a revelação, Senhor Jesus, para a Tua igreja, Pai. Fala conosco nesta noite, ó Pai, de uma maneira extraordinária, Pai querido. Assim nós pedimos e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Nós podemos assentar um minutinho, irmão. Só queria trazer um relato sobre a presença do Espírito Santo. É algo que a gente tem procurado nesses últimos tempos, buscar e invocar a presença dele na igreja. Nós deixamos de passar desapercebido alguns tempos que tem vividos a presença desse Espírito Santo dentro da igreja. E a presença do Espírito Santo dentro da igreja é o que move o poder de Deus sobre a igreja. E eu creio que Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Nós não podemos esquecer que tão pouco tempo atrás, grandes pregadores da palavra de Deus, na época de 1904, 1989, não muito tempo antes, talvez hoje eu estou com 60 anos, tipo há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, antes de eu ter nascido, mas não tão pouco tempo, nós podemos ver que houve grande manifestação do poder do Espírito Santo sobre as igrejas. Nós podemos ver grandes pregadores que estão lá, que vieram aqui da África, que moveram sobre o poder do Espírito Santo, sobre grandes concentrações de pessoas que eram tomadas pelo poder do Espírito Santo, com o avivamento da igreja naquele lugar. Um deles nós podemos dizer que era John Wellington, que era um pregador da palavra de Deus, era um metodista da época, que foi tomado pelo poder tão grande do Espírito Santo, que é quando a segunda vez que ele levou a mensagem para uma grande multidão que estava lá, sem sequer um louvor, sem sequer um microfone, talvez somente com a sua voz, estava lá com a maior dificuldade, simplesmente com o Evangelho do Senhor. 12 mil pessoas estavam lá e se converteram ao Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Nós não podemos esquecer desses homens que trouxeram, até hoje traz mensagem que nós podemos adquirir e aprender muitas coisas, que às vezes a renúncia que aqueles homens tiveram diante da sua vida para servir exclusivamente ao Senhor Jesus. Como nós podemos ver também com John Bryan, que as conversões deles que aconteciam naquelas regiões, caminhões saíam cheios de cadeiras de rodas, cheios de muletas, quando acabava o congresso dele naquele lugar. Pessoas que eram curadas, eram libertas e eram salvas naquele lugar, pelo poder do Espírito Santo. Isso não é diferente hoje. O Espírito Santo ainda age hoje desta maneira. O que precisamos talvez são pessoas compromissadas com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus. Aleluia. Coisa que nós estamos hoje não se vendo muito mais nas igrejas. O Espírito Santo está sendo apagado nas igrejas. E nós precisamos buscar esse avivamento, porque nós estamos vivendo em tempos já se aprofundando, cada vez mais difícil as coisas, para aqueles que para converter a vida das pessoas, através do Espírito Santo. Então nós também temos que estar atentos a isso, e buscar também aquilo que Deus quer que nós façamos diante da igreja, diante da busca da comunhão com Ele, talvez renunciando às coisas que nós hoje não queremos abrir mão, dos nossos deleites, dos nossos prazeres que este mundo tem oferecido. E isso não tem acontecido, às vezes, a presença total do Espírito Santo na nossa vida, porque queremos viver o prazer deste mundo. Mas o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio. Tem uma passagem daquela época, aqueles pregadores que passaram. Teve um que Tramode, que foi tomado pelo poder do Espírito Santo. Aquele homem tinha um projeto grande na sua vida. Os seus pais eram comerciantes, e ele tinha assim uma vida já prometida para ser um grande comerciante
comerciante naquele lugar, na Califórnia, onde ele morava. Aquele homem era já dentro de uma igreja, mas ele só tinha o compromisso dele, não era com a presença do Espírito Santo. A vida dele era comprometida com aquilo que os pais deles tinham, era o poder de ser um grande comerciante naquela região. Mas um dia ele passando pela praça, ele viu um simples pregador pregando a palavra de Deus, que falando assim: ainda haverá um homem nesta cidade que será levantado com um grande poder de Deus, e haverá um grande avivamento neste lugar, nesta cidade, que vidas serão tomadas, serão salvas pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. E ele ouviu aquele pregador tão simples, e no coração dele falou: eu quero ser esse pregador. Tem palavra Oh, sobre glória! Ele estava na igreja e ele começou a buscar, e ele começou a desenvolver a presença do Espírito Santo na vida dele. E quando viu, esse homem foi grandiosamente impactado pelo poder do Espírito Santo. A história dele fala, o diário dele fala, do livro dele fala assim, que ele andava nas ruas, ele pedia para que o Espírito Santo enchesse ele. As pessoas viam ele pela rua, falavam assim: aonde será que vai esse louco? Aonde será que vai esse doido? Porque ele estava buscando querer a presença do Espírito Santo. Um determinado dia ele estava andando sobre a rua, isso o diário dele fala. Ele estava andando sobre a rua, de repente, logo de manhã, ele sentiu a presença forte do Espírito Santo na vida dele. Ele foi sentindo, ele foi tomado de uma maneira que ele saiu correndo para a casa de um amigo dele. Chegou lá e ele falou: deixa eu entrar, arruma um quarto para mim. E o amigo dele deixou ele no quarto. Desde a hora que ele chegou, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo, que ele teve que pedir: pare, senão eu vou morrer, de tanto poder que agia o Espírito Santo na vida daquele homem. E quando ele falava, as pessoas se convertiam, porque o poder do Espírito Santo estava na vida dele. Aleluia. Teve um outro pregador, estou ensinando já, pastor. Tem um outro pregador que fala assim, David Bryan, 1904. Era um grande pregador da palavra de Deus. Um menino jovem, de 27 anos, fazendo teologia, onde ele estava. E ele começou a orar a Deus, que ele queria algo, uma experiência profunda com Deus. Aleluia. Aí Deus falou com ele: volta para a tua cidade, vai cuidar da tua juventude, vai orar com a tua juventude. Ele voltou para a cidade dele. Antes de ir, foi perguntar para o seu professor se isso era de Deus, que estava sendo incomodado no coração dele, a presença do Espírito Santo. E ele voltou para a sua cidade, chegou na sua igreja, começou uma reunião com 4, 5 jovens da sua igreja, uma reunião curta, começava com máximo 40 minutos, já encerrava a reunião. E quando ele chegou, começou a tomar conta dessa reunião. No terceira reunião que ele já fez, já não era 40, não era nem 1 hora, já era 3, 4 horas de reunião, de oração, que a igreja já estava movendo, porque o Espírito Santo estava agindo sobre aquele lugar, através da vida daquelas pessoas que estavam sendo tomadas pelo poder do Espírito Santo. A cidade que ele estava era a cidade de Gali, que algumas pessoas já ouviram falar. Era a cidade de futebol, mas era a cidade também de muita prostituição e muita bebedeira que está naquele lugar. E aquelas pessoas foram tomadas naquele lugar, naquela igreja, pelo poder do Espírito Santo muito forte, muito grande, que eles começaram então a impactar a cidade, começaram a sair pela cidade e começaram a pregar a palavra de Deus. Pessoas que estavam bebendo, pessoas que estavam prostituindo, de repente pararam, os bares começaram a esvaziar, as prostíbulas pararam de frequentar, as pessoas se converteram,
Lamandaias. Aleluia! Glória. Grande foi o mover do Espírito Santo sobre aquele lugar, que até as mulas que trabalhavam naquele lugar, que tinha minas de carvão naquele lugar, onde eram escravos daquelas pessoas, que surravam as mulas, que batiam na mula, judiavam na mula. De repente aquelas mulas não eram mais judiadas, não eram mais bancadas. Eles começaram a ter amor para a vida daquela mula, porque a presença do Espírito Santo já estava na vida daqueles homens. Aleluia! Vicalamassuri canta lamanaias. Glória, Jesus. E eu creio que o Senhor vai levantar também neste lugar Amém. homens comprometidos com a palavra de Deus, homens tomados com o poder de Deus, com a presença do Espírito Santo. Deus vai levantar neste lugar Elias neste lugar, assim como também esses pregadores, também Deus vai levantar neste lugar homens e mulheres de Deus que serão impactados nesta cidade pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E que nesta noite fica aí esta palavra, que a presença do Espírito Santo busque essa comunhão, busque essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo move neste lugar, nesta noite, move na sua vida, move na minha vida neste lugar, e que nós podemos avivar com esta presença do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu agradeço em nome de Jesus, que o nome do Senhor Jesus seja manifestado poderosamente a sua palavra neste lugar. Amém, amém. Podemos falar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Se coloque em pé no seu lugar. Vamos adorar ao Senhor. Graça e paz. Amém. Olhe para o teu irmão e diga assim: você sabia que você é um privilegiado? Ou uma privilegiada? Você sabia que você é um privilegiado? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. A palavra do Senhor nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo poderia ter escolhido morar em qualquer lugar. Ele escolheu morar dentro de mim e dentro de você. Por isso que nós temos que honrá-lo e cuidar dessa morada aqui, ó. Tornar essa morada aconchegante para o Espírito Santo ficar, para ele não querer sair, para ele não querer ir embora. Nós temos que tornar esse templo aqui atrativo para o Espírito Santo manifestar a sua glória, manifestar o seu poder. Talvez hoje você esteja desanimado, ou talvez você fala: nossa, eu preciso sentir a presença do Espírito Santo de uma forma diferente. Fale isso para ele nessa noite. Fala: Espírito Santo, me toca de novo. Traga, acende em mim de novo a chama. Toca no meu interior, enche-me novamente, transborda-me novamente. Ele está aqui. Ele ficou aqui, para estar comigo e com você até Jesus voltar. Aleluia. Peça para ele te encher. Peça para ele te transbordar. Porque quando o Espírito Santo toca, não tem como nós continuarmos ser os mesmos. Não tem como a nossa vida ficar fria. Quando o Espírito Santo, começa a trabalhar em nós e através de nós, o seu fogo começa a acender. E ele começa a nos usar para manifestar a glória dele nessa terra. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada. Você é instrumento do Espírito Santo. Os abraços que
você não se vê sem a presença dele, chame por ele, adore a ele, diga que ele é santo, que ele é soberano, que ele é poderoso. Aleluia, aleluia. Amados, o Senhor nos usa como seus vasos poderosos. Mas o azeite tem que transbordar. E todo dia nós temos que buscar, nós temos que desejar que esse azeite venha sobre nós e que nós possamos transbordar dessa unção, dessas manifestações do Espírito Santo. Nós precisamos desejar, nós precisamos dizer para o Espírito Santo: enche-me, enche-me, transborda-me, enche até eu transbordar. Até tudo que há em mim não seja mais visto, mas que somente a tua glória seja vista em mim. Que somente o teu poder seja visto em mim. Aleluia. O Espírito Santo derrama o fogo, mas nós somos o sacrifício dele. A unção e o poder dele, mas sou eu e você que faz a chama acender. Eu
Senhor possa derramar sobre nós a sua glória. Você sabia? Adore, adore Ele, sem reserva. É o seu melhor. Aleluia, Ele está aqui neste lugar. Você sabia que o Espírito Santo tem ciúmes de você? Ele tem ciúme de você. Ele não divide essa morada aqui, ó, com ninguém. Todos os cômodos pertencem a ele. Ele não aluga para ninguém. Ele é proprietário exclusivo. Não deixa a coceira entrar. A pastora disse muito bem. Não divide a casa dele com ninguém. Sabe por quê? Porque você é amado. Porque você é especial para o Espírito Santo. Aquele que quer invadir a casa, quando invade a casa, ele não está dando valor, não é? O invasor dá valor ao imóvel que ele invade. Mas o Espírito Santo, ele sabe quem você é. Ele te ama como ninguém. Ele tem ciúmes de ti. Sei que tem ciúmes de mim.
seus olhos e fale com o Espírito Santo. Fale com Ele. Ele está nesse lugar. Fale com o Senhor Jesus. Ele está nesse lugar. Fale com o teu Pai. Ele está aqui te ouvindo. O Senhor está nesse lugar. Oh, Senhor, nós te engrandecemos, te adoramos. Move o Espírito Santo segundo o teu querer e a tua vontade aqui. E vem abrir as Escrituras, vem falar conosco. Vem mover a tua vontade, a tua graça. Porque eu sei, Deus, que não há outro além de ti. Vem, Senhor, nós queremos navegar nas águas do teu Espírito. E não queremos ficar na superfície nem no raso, mas nós queremos mergulhar nas mais profundezas de ti. Queremos ir além, Senhor. Tudo que podemos ir, queremos ir. Ele está aqui. Sinto forte a sua presença. Há um grande amor de Deus sendo derramado sobre você, vida. E a unção do Espírito Santo está aqui. Eu navegarei. Vamos navegar. Vamos adorar. Ali adorarei ao Deus do meu amor. Vamos navegar. Eu
ti. Encher até transportar. Deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Deixa ele ser aquele que te guia, aquele que te conduz para a eternidade. Dê o seu melhor. Faz
gozo estar em tua presença. Diga palavras de amor a Ele. Diga o quanto você ama. Eu te amo tanto, Espírito Santo. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Pai. Eu te amo, Senhor. Aleluia. 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 Faz morada aqui, Senhor. Aleluia. 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 Deus é bom demais. Deus é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por hoje, por agora. Obrigada, Jesus, pelo seu infinito amor. Aleluia. Obrigada, Ministério de Louvor, de Deus. Obrigada. Meu Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando alguém fala aleluia, o que a gente responde? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Abra comigo a palavra do Pai, no livro de Isaías 40, versículo 3. Presta bastante atenção. Enquanto as crianças vêm aqui, você vai procurando a palavra. Vem por aqui as crianças, por lado de cá. Vem aqui, meu amor. Ah, tem a Manola, mano. Tá vindo também. E a Lorena também. Né? Querido Jesus, vem aqui pertinho. Querido Jesus, obrigada, Senhor, pela vida das nossas crianças, que haja saúde e graça, que haja manifestação do seu reino. Livra de todo mal os nossos pequeninos e abençoa, Senhor, tua filha Emily, que vai ministrar, Senhor, as crianças hoje, e que elas vejam o Senhor cuidando e guardando, porque nós estamos preparando os nossos pequenos para o grande dia do Senhor. Que eles também sejam cheios do teu Espírito, e nessa terra guardados por ti, eles caminhem para estar diante da tua glória na eternidade. Amém. Pode ir, professora. Amém. Amém. Glória a Deus. Isaías 40, versículo 3. Você encontrou? Meu Deus. As pernas estão bambas. Isaías 40, versículo 3 diz assim a palavra do Pai: a voz daquele que clama no deserto, preparai vós o caminho do Senhor, fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será elevado, e todo monte e colina serão rebaixadas, e o todo será feito reto, e os lugares ásperos planos, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne haverá juntamente, porque a boca do Senhor tem falado isso. A voz diz: clama, e ele disse: o que devo eu clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua formosura é como a flor do campo. A erva seca, a flor murcha, pois o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Certamente o povo é erva, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Ó Sião, que traz boas novas, sobe tu em direção ao alto monte. Ó Jerusalém, que traz boas novas, ergue a tua voz com força, ergue-a e não estejas atemorizada. Dize para as cidades de Judá: eis vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com forte mão, e o braço governará por ele. Eis que seu galardão está com ele, e a sua obra o precede. Até aqui. Fala conosco, Jesus. Ministra o nosso coração.
A palavra revelada de hoje que instrui, que nos direciona, que corrige e que traz para nós também as vitórias, as bênçãos e as conquistas. Espírito Santo, continue abrindo as escrituras neste lugar. Senhor Jesus, continue abrindo a nossa mente para entender e o coração para entender as escrituras. E move segundo o teu querer e a tua vontade neste lugar ainda mais. Que os teus anjos que já estão aqui se movam também. E que a manifestação da tua glória seja de maneira extraordinária. Porque nós queremos, ó Deus, te engrandecer. Nós queremos, ó Deus, te louvar. Nós queremos, ó Deus, aprender contigo. Então fala conosco. É o que deseja o nosso coração. Pode se sentar. Deixa a Bíblia aí preparada. Nós vamos ver outras partes importantes. Aqui o profeta Isaías vem profetizando sobre a vinda do Messias e a vinda daquele que anunciaria o Messias. Então ele está falando de Jesus e de João Batista. Algumas dezenas de anos antes de João Batista e Jesus nascerem. Então ele está falando da voz que clama no deserto. E nós vamos observar que essa voz que clama no deserto é João Batista. Em Mateus capítulo 3, deixa Isaías aí marcadinho, e vamos lá para Mateus capítulo 3, que vai falar sobre isso. Marcos 1 também vai falar sobre isso. Mateus capítulo 3, versículo 1, vem falando: naqueles dias veio João o Batista, pregando no deserto da Judeia, a voz que clama no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo a voz de um clamando no deserto: preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e o seu alimento era locusta ou gafanhoto e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Veja, então Isaías profetiza acerca daquele que estaria anunciando: preparai o caminho do Senhor. Quem é que tem que preparar o caminho do Senhor? Para quem? Quem era este? Ali João Batista anunciando. E o anunciar, ele estava preparando o caminho do Senhor. Ele estava anunciando que alguém viria. Que alguém viria. Que o Senhor viria. Que esse Senhor que viria, como diz lá em Isaías, no capítulo 40, ele iria governar. Esse Senhor que viria, ele iria agir com um braço forte. Que ele iria trazer a salvação, que ele iria ser buscado, ele seria encontrado. Aleluia. Então João Batista, ele veio preparando o caminho, aplanando o caminho. Seria hoje assim, asfaltando o caminho, deixando o caminho bonitinho, sem buraco, sem pedra, deixando o caminho retinho, para que o Senhor pudesse passar. Mas não é um caminho literal onde nós pisamos, mas o caminho da revelação de, está chegando aí. Ele está chegando, ele está vindo. O Senhor está chegando. E quando se prepara o caminho do Senhor, estava se preparando os corações para receber este Senhor. Este único Senhor. Então na nossa vida nós também temos que entender. E também podemos ser aquele que prepara o caminho do Senhor. Aquele que anuncia que Jesus vem aí. Jesus vem aí. E aqui João Batista está anunciando, está falando: preparai o caminho do Senhor. Ele está ali fazendo este papel, anunciando que o Messias estava chegando.
Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. O reino de Deus está chegando aí. Está chegando. E ele batizava as pessoas no Rio Jordão, e essas pessoas confessavam os seus pecados e eram purificadas das águas do santo batismo. E ele fazia esse trabalho. Esse foi o chamado de João Batista: preparar o caminho do Senhor, aplanar ali, asfaltar ali a estrada, o caminho, para que o Senhor, quando chegasse, estivesse tudo pronto para que as pessoas já começassem a crer quem ele era. E o mais interessante é que João Batista, ele não pegou a glória para ele. Ele não se achou mais importante do que aquele que ele anunciava. Convém que ele cresça, que eu diminua, disse João Batista. Você é o Cristo? Perguntaram para João Batista. Não, eu não sou não. Mas vem um aí, ó. Esse é ele. Esse é ele. Mas vem um aí depois de mim. Esse é ele. Eu só estou o quê? O que ele queria dizer? Eu só estou preparando o caminho. Eu só estou preparando, só estou deixando tudo pronto, para quando ele chegar, todo mundo já entender que é ele. Aleluia. É igual, vou falar de uma maneira para comparação simples, é igual o culto. Tem a abertura do culto, tem o louvor, nós estamos o quê? Preparando um caminho. É verdade. Para que quando o Senhor começar a usar alguém para pregar, seja quem for, para trazer a palavra, está tudo prontinho, é só ele descer com a palavra, é só ele manifestar o seu poder, é só ele se revelar a cada um que estiver assistindo, seja aqui, seja ali. Agora, quando vem aqui é diferente, viu? Você que está assistindo, quando vem aqui é diferente. É verdade. Não se acostuma a ficar aí na sua casa assistindo, não. Tem que estar na casa do Pai. Tem que estar na casa do Pai. Então ele veio anunciando. E quando Jesus chega a João Batista para ser batizado, ele falou: mas eu não sou digno nem de desabotoar em sua sandália, carregar sua sandália. Né? Jesus disse o quê? Faça para que se cumpra as Escrituras. Tem que ser feito. E João Batista então consentiu e batizou. E se você observar lá em João capítulo 1, versículo 9, João Batista continuava ali. Jesus já tinha chego. Mas ele continuava fazendo aquilo que Deus disse para que ele fizesse, batizando, até chegar o dia em que a sua vida teve fim, aqui na terra, o seu ministério foi completo, e ele morreu, infelizmente mataram, mas foi cumprido. E eu fico imaginando, ele lá no Rio Jordão batizando as pessoas, de repente Jesus vem. E Jesus começa a passar, eu fico imaginando ele. Oh, meu Deus. Olhando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A ele seguir. Hoje o que nós vemos, infelizmente, é assim. Veja bem. Nós precisamos levar as pessoas a Jesus, mas às vezes nós vemos pessoas levando pessoas para si próprias. Em vez de apontarmos para Jesus, apontamos para nós mesmos. E vemos muito isso. As pessoas dependerem mais de um líder espiritual do que do próprio Senhor Jesus, que é líder de tudo. Glória a mim, louvado seja eu. Convém que eu cresça, e se Jesus quiser aparecer, tá bom. Mas se ele também não quiser, melhor. Eu ouvi esses dias. Deus não me atrapalhando, tá bom. Oi? Então nós precisamos entender que nós temos que preparar ainda o caminho do Senhor. Mas não para trazer as pessoas para nós, para dependerem de nós.
pessoas, mas para reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Só tu, Senhor, reina. E João Batista cumpre tudo. Para a primeira vinda de Jesus, todo o caminho foi aplanado, o caminho foi preparado, e Jesus veio e simplesmente se manifestou, cumpriu a palavra de Deus, fez a vontade do Pai, liberou a palavra, fez sinais, prodígios, maravilhas, morreu e ressuscitou. Subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e é o único mediador entre os homens e Deus. Ele cumpriu, porque alguém preparou o caminho. Aleluia. Porque alguém acabando esse aqui também. Porque alguém se dispôs a aplanar o caminho, Glória a Deus. a preparar o caminho. Você acha que João Batista não era perseguido? João Batista falava e Deus cumpria. Ele era um profeta. Ele não vivia entre os religiosos, porque naquela época alguns religiosos, não eram todos, mas alguns religiosos, principalmente os da cúpula, eles estavam em será que é muito diferente hoje? Num tempo de corrupção religiosa e política. Ele estava nessa época, tanto é que ele se isolou, tanto é que ele se afastou, ele foi para o deserto. E ele vinha para o Jordão e ele anunciava: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque vos está próximo o reino dos céus. Essa é a palavra. E ele estava aplanando o caminho, preparando o caminho. Ele estava colocando tudo certinho. Obrigado. Facilitando a manifestação do Messias, Jesus. Agora, qual é o nosso papel na história? Na história de Cristo, na história do nosso Salvador. Eu também continuo. Ainda preciso fazer o mesmo papel de João Batista, aplanar o caminho para a segunda volta de Jesus. Eu preciso preparar o caminho, anunciar o caminho. Assim como João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus chega e ele diz: é chegado, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. A pregação ainda é a mesma. Aleluia. Veja comigo lá em Atos, capítulo 2. Veja a primeira palavra que Pedro traz para o povo. A primeira palavra. Obrigado, Deus. A pregação não mudou, ela continua a mesma. Pedro começa a dizer quem era Jesus, quem era o Messias. O povo estava ali, havia nações de pessoas de todas as nações debaixo do céu, como diz em Atos 2. No versículo 29. E aí eles ouvem, de repente eles falam assim. Veja o versículo 38. Então disse Pedro, vou ler o 37 só para a gente ver, não perder o fio. Ora, quando eles ouviram isto, compungiram-se em seu coração e disseram a Pedro e aos demais apóstolos: homens, irmãos, o que faremos? Aí Pedro responde: arrependei-vos. Glória a Deus. E seja batizado cada um de vós em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra é a mesma. A mensagem continua a mesma. Arrepender dos pecados, ser batizado das águas, ser batizado com o Espírito
Espírito Santo. Então hoje eu continuo aplanando o caminho para a segunda volta de Jesus. Preparando os corações, aplanando também aqui o coração. Quando falo do amor de Deus, do poder de Deus, que Jesus ama, que o Espírito Santo quer se manifestar, que o Espírito Santo quer mover, que Jesus é o único Salvador, é o único mediador, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que o Espírito Santo se manifestou e que o Pai Todo-Poderoso, aquele que se assenta no trono de glória, o Altíssimo, está te esperando de braços abertos para te fazer filho. Filha, Jesus voltará. Amém. Então, João Batista disse: arrependei-vos porque está próximo. Jesus disse: arrependei-vos porque vos é chegado. E hoje eu posso dizer: arrependei-vos porque Jesus voltará para aqueles que creem nele. Aleluia. Isso é aplanar o coração. Isso é aplanar o caminho. Isso é preparar o caminho. Eu não posso pegar e fazer com que você dependa exclusivamente de mim. Eu tenho que anunciar a quem eu dependo. Eu dependo do Senhor Jesus. E é Ele que eu tenho que te ensinar que você precisa depender. Amém, Senhor. Eu não quero que você me sirva. Eu quero te ensinar a servi-lo. É isso que nós precisamos fazer. Anunciar o reino de Deus. Anunciar, mais do que uma religião, anunciar quem é o Deus Criador do céu e da terra, quem é o Senhor Salvador, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que criou o céu e a terra. Esse Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para te salvar. Então hoje nós temos que fugir daqueles que querem fazer com que a gente sirva o ser humano no sentido errado. Porque servir uns aos outros, nós temos que servir cuidando uns dos outros. Não é esse termo que eu estou dizendo. Eu estou falando de servir como se este fosse um Deus. A gente tem visto coisas absurdas. Coisas absurdas temos visto. Eu vi uma mulher que se diz crente. Eu orei e Deus me obedeceu. Opa! Nossa, poderosa, né? Poderosa, né? Arruma um trono para ela. Olha, eu estava orando, expulsando o demônio em nome de Jesus, mas o demônio não saía. O nome de Jesus não resolveu, foi no meu nome mesmo. Oi? Arruma um trono para esse Deus. Então nós não podemos nos colocar no lugar de Deus. Nós temos que anunciar quem é Deus. Aplanar o caminho. Aplanar o coração com a palavra. Anunciando a palavra. E a palavra de Deus não é terrorismo. A palavra de Deus é para curar, libertar, salvar, restaurar, trazer vida e não morte. Quantas palavras de maldição, em vez de aplanar o caminho, está fazendo buracos e abismo com palavras de maldição, que são lançadas como flecha e são cuspidas em cima das pessoas. Em vez de aplanar, faz abismos, buracos. Eu tenho que aplanar dizendo: o Messias está voltando. Aleluia. Se arrependa. Passe pelas águas do santo batismo. Busque o dom do Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo. Então eu tenho a cada dia preparar aqui, ó, planar essa estradinha aqui, ó. Aleluia. Tirar tudo que é torto daqui de dentro. Alguém aqui já viajou e desceu a serra? Ai, meu Senhor.
curvas e curvas. Tem curva que parece, você vai dirigindo assim, você olha para trás, você enxerga a placa. Exagero, né? Vai ter umas curvas que é mais ou menos isso. Então eu não posso deixar esse tipo de curva em minha vida, nesse sentido. O caminho tem que ser reto. O caminho tem que ser asfaltadinho, aplanado. Passar ali, ó. Aqui dentro da minha vida também tem que ter um caminho limpo, reto, aplanado, para que eu não viva em solavancos nessa vida. Para que eu viva aquilo que Deus tem determinado. Anuncie que Jesus está voltando. Anuncie o poder do arrependimento. E o poder do arrependimento não é uma pressão maligna em cima das pessoas, mas é a manifestação do reino sobre cada pessoa. Se nós formos observar a manifestação de Deus lá no Sinai, em Êxodo capítulo 19, nós podemos fazer um paralelo com João 3 e Atos 2. Lá Deus disse para Moisés, fala para as pessoas lavarem as suas vestes e se banharem, porque no terceiro dia eu vou descer e eu vou me manifestar e o povo vai me ver. Eu vou descer à vista de todos. Mas Deus está dizendo é para lavar, para se limpar. Então quando eu estou falando para preparar o caminho, eu estou falando para a pessoa se lave, se purifique, se limpe. E é uma referência ao batismo nas águas. Se observar João 3, Jesus dizendo para um homem que conhecia muito as Escrituras, era um homem bom, um homem reto, andava direitinho, mas ele ainda não havia tido um entendimento espiritual das coisas de Deus. Então não basta ser religioso, eu tenho que ser espiritual. Amém. A religiosidade, ela me afasta de Deus. E quanto mais religiosa eu for, menos espiritual eu me torno. Quanto mais religiosa eu for, menos espiritual eu me torno. Porque a religiosidade fica presa a cerimônias e rituais humanos, de doutrinas humanas, e às vezes algumas de doutrinas de demônios. Mas se eu for espiritual, eu vivo o que as Escrituras determinou para mim. Mas para viver o que as Escrituras determinou para mim e me tornar espiritual, eu tenho que conhecê-la. Então Jesus diz a Nicodemos: você tem que nascer da água e do Espírito. Batismo nas águas do Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Se santifica lá, porque depois de 3 dias eu descerei à vista de todos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Atos 2, eles viram, entrou um vento. Como que um vento? Impetuoso. E línguas repartidas como que de fogo pousaram nas suas cabeças. Eles viram a manifestação. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eles já tinham lavado suas vestes. Eles já tinham passado pelas águas do santo batismo. Eles estavam obedientes e ficando onde Deus mandou eles ficarem. Lá em Êxodo 19, Deus desce, raios, trovões, relâmpagos, vento, terremoto, línguas de fogo. Eles viram a manifestação de Deus. E Jesus diz em João 3, quero nascer da água do Espírito. Aí é a outra parte, ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Em Atos 2, eles estão dentro do reino de Deus. Mas às vezes a gente acha que entrar no reino de Deus é só quando a gente vai lá, chegar na eternidade. Eles estão entrando no reino de Deus. Eu entro no reino de Deus aqui na terra. Verdade, aleluia. Porque a manifestação que Deus dá
a nós é a vista de todos, com milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Você prestou atenção na abertura? Que o pastor Edson falou, contou vários testemunhos de homens maravilhosos, pessoas maravilhosas que foram cheias do Espírito Santo, e as pessoas viram a manifestação de Deus. Esse é o poder do arrependimento. Isso é aplanar o caminho do Senhor. Andar com a palavra de Deus, viver na palavra de Deus. E nós podemos entrar no reino de Deus aqui na terra. Eu tenho que andar dentro do reino de Deus aqui na terra, porque a palavra de Deus diz que eu sou embaixadora do reino de Deus. Então, se eu vou para cá, se eu vou para lá, dirigido pelo Espírito Santo, o reino de Deus vai junto, porque eu estou dentro do reino. Eu não estou dentro do reino do maligno, eu não estou dentro do reino humano, eu estou dentro do reino de Deus. Aí a manifestação à vista de todos. Oh, glória. Aleluia. As pessoas veem a manifestação com cura, milagres, conquistas, tudo que você tem direito para viver, se você viu o reino e se você entrou no reino. Veja que ele não está dizendo entrar dentro de uma igreja. Ser membro de uma igreja, tem a carteirinha da igreja, que nós não temos. Eu tenho uma carteirinha lá que eu tenho que ter para entrar em alguns lugares, principalmente em hospitais. Olha aqui minha carteirinha de pastora, me dá direito de entrar no reino de Deus. Não. É só plástico. Só plástico. Que nem dizia outra, é plástico que dura o drogo. Só plástico. Agora, a maior credencial é o Espírito Santo aqui dentro. Aleluia. Porque eu aplanei o caminho para o Senhor entrar. O que é aplanar o caminho? Para mim, é me arrepender dos meus pecados, da minha vida torta. Andar direitinho, fazer o que é certo. Então fica tudo, ó. Amém, Jesus. O melhor asfaltinho. Ande direito, ande corretamente, porque o Senhor quer manifestar à vista de todos na tua vida, que todos vejam que você é filho dele, que você é filha dele, tem muitas vitórias e você tem que anunciar. Aplana o caminho para outros. Aleluia. Aleluia. Para viver o reino e andar no reino e entrar no reino e manifestar o reino de Deus nessa terra. Está preparado para viver o melhor do reino nessa terra? Amém. Glória a Deus. Então deixa o Senhor agir na sua vida. Amém, Jesus. Lá, Moisés recebe a palavra e todo o povo recebe a palavra. Jesus, a palavra, veio anunciando a palavra. Aleluia. Atos 2, a palavra foi liberada pelos apóstolos. E eles passaram a ser testemunhas. Amados, mais do que uma bênção que eu quero receber, eu preciso entender que existe um reino. Um reino diferente desse reino. Muito diferente. Nesse reino tem uma constituição diferente de qualquer nação da terra. E essa constituição foi entregue lá no Monte Sinai. Puxa para cá. Que é esse aqui, ó. Dá para ficar aqui? Esse aqui, hoje está em livros, né? Fizeram em livros. Esse aqui é a constituição do reino de Deus. Aí se você observar, você tem uma constituição aí na sua mão? Amém. Tem uma constituição? Então siga tudo que está nessa constituição. Ela te dá, você tem nela deveres e tem nela direitos. E é a única constituição que te dá direito a ter milagre,
a ser curado, a ser liberto, a ser salvo, a ter vitórias, a ter conquistas, a ter livramento. Bom, a lista é grande, senão eu não vou ficar aqui uns 2 meses só falando. E não vai acabar. Porque tem mais de 8.500 bênçãos ou promessas nesta Constituição. Só para você. Este reino está esperando por mim e por você todos os dias. Que a gente aplane o caminho e diga assim, ó, o Rei Jesus, que é o rei desse reino, ele voltará para buscar todos aqueles que estão no reino. Aí nós vamos viver lá no reino da eternidade. E depois nós vamos descer aqui na terra de novo. Você sabia disso? Vamos reinar com ele aqui na terra. Sabia disso? Aí é para uma outra. Fecha os teus olhos. Diga a você mesmo, eu sou de um rei. Eu sou de um rei. Porque eu aplanei o caminho do Senhor. Porque eu aplanei o caminho do Senhor. No meu coração. Para Ele entrar. Agora eu vou aplanar o caminho do Senhor. Para que outras pessoas também possam recebê-lo. Feche os teus olhos, põe a mão no coração e diga assim, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Diga ainda, Senhor Jesus, nesse momento eu rejeito, renego, renuncio, repreendo, desautorizo e amarro Satanás e seus demônios. E ordeno, bata em retirada da minha vida, da minha família. Em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, da cabeça à planta dos pés. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha toda a sorte de Deus, que estão em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, potencializada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Júlio vai ministrar o louvor que Deus deu a ele. Será que tem telão? Fique de pé no seu lugar, louve junto, vai preparando o seu coração para adorar. Sairei daqui.
Amanda vai fazer aniversário amanhã. Aqui, Mandinha, vamos te abençoar. Não precisa ficar vermelho. Ai, que vergonha. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos abençoar a vida da Amanda. A Amanda é uma filha muito querida, muito amada. A gente se conhece. Tá, deixa eu falar. Deixa quieto. Ela era pitiquinha ainda. Eu também. Obrigada, Jesus, pela vida dela. Eu vi crescer, se tornar uma mulher, uma esposa, uma mãe tão abençoada. O Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério. O Senhor possa conduzir a vida da gente extraordinária. E que esse ano o Senhor está concedendo, Senhor, e nos permitindo estar com ela. Que o Senhor libere grandes bênçãos e grandes vitórias. E que ela veja a tua mão guiando, movendo, porque ela tem aplanado muitos caminhos para o Senhor entrar nos corações. Então move sobre ela o teu amor e a tua graça, trazendo alegria no teu espírito, enchendo e transbordando o seu poder. E aí, Julinho, vai cantar para sua esposa? Glorificar o Senhor. Vem, Hilda, minha filha. Vamos dar um testemunho. Vamos glorificar a Deus. Pode. Paz, irmãos. Ensinar os irmãos, estão aprendendo. Gostaria de contar o meu testemunho. Meu neto ficou com febre vários dias e depois não conseguia andar mais. Aí pedi oração no grupo, pastora, todos oraram. E graças a Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ele assim de repente já começou a andar pelas nossas orações e o milagre de Deus. Agradeço a Deus. Ele foi diagnosticado com chikungunya, aquela doença lá do mosquitinho. Mas graças a Deus ele sarou rapidinho com as nossas orações. Jesus curou meu neto. Agradeço a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Ele não estava conseguindo andar, nem pôr a perninha no chão, pezinho no chão. Olha que coisa, né? Do dia para o outro, assim, Deus fez um milagre. Deus é bom, né? Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus te abençoe grandemente. E vem para a casa do Senhor. Se você mora longe, procure uma igreja evangélica idônea que prega a verdade da palavra do Senhor e vá servir a Deus para que o caminho do Senhor seja aplanado na sua vida e você também ajude outras pessoas a estar no reino, viver no reino. Deus abençoe você. Shalom.